Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Capítulo 8 do livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, de Dermeval Saviani. Equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, de 1932 a 1947. Estamos iniciando nossos estudos com a música clássica, para que a nossa mente ela esteja aí organizada, para que nós consigamos tomar os banhos, tomar café, almoçado, jantado, respirar fundo e estudar. Bem, na filosofia, a gente aprende uma coisa que é o estudo exegético. O que é isso, Elcia? É quando você pega um texto, estuda de tal forma que o passo a passo vai garantindo a você a apreensão daquele conteúdo, vai garantindo a você a assimilação do conteúdo e, por fim, que sua memória ela entenda que o que você está estudando é tão importante que ela vai guardar numa memória que não é uma memória recente nem temporária, é uma memória permanente. Então, ao capítulo 8, como ele vai falar de um tema muito importante, que é o equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, desde 1932 a 1947, nós vamos fazer esse estudo, né, da exegese do texto. O item 1, um escolar novista decreta a volta do ensino religioso nas escolas. Isso na página 195 do livro. Você já pegou o seu livro? O item 2, Lourenço Filho, as bases psicológicas do movimento renovador. O item 3, Fernando de Azevedo, as bases sociológicas e as reformas do ensino. Capítulo 8, é muito importante. O item 4, Anísio Teixeira, as bases filosóficas e políticas da renovação escolar. O item 5, a Associação Brasileira de Educação e os antecedentes do Manifesto de 1932. Lembre-se que nossas aulas aqui, ela não tira a sua responsabilidade de ler o texto, tá? O item 6, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Muito importante o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Eu até penso em fazer um estudo só sobre esse manifesto, mas aí você que vai me falar aqui nos comentários se vale a pena a gente parar para olhar para esse documento. O item 7, a reação católica e a liderança de Alceu Amoroso Lima. Veja como esse capítulo 8 ele é robusto, né? Ele tem muito conteúdo. O item 8, Francisco Campos, Gustavo Capanema e as iniciativas governamentais. O item 9, equilíbrio entre católicos e renovadores. O item 10, as correntes não hegemônicas. E assim concluímos. Então, nós vamos começar da página 193 e vamos até a página 276. Bem, precisa aqui, ó. Tem o capítulo 9 e o capítulo 8. Vamos estudar? Tá com coragem de estudar hoje? Tá com vontade? Vamos fazer um estudo assim, um pouco filosófico. É mais ou menos assim.
pega o livro e lê. É um estudo individual. Então, essa aula aqui que a gente está tendo, ela é um pontapé inicial. Você participa da aula, depois você faz o seu fichamento do capítulo 8, tá bom? Um escolar novista decreta a volta do ensino religioso nas escolas. Logo depois de empossado em novembro de 1930, uma das primeiras medidas do governo provisório foi criar o Ministério da Educação e Saúde Pública, e esse ministério ele teve como indicação Francisco Campos, tá certo? É integrante da Escola Nova, tá bom? E aí, juntamente com Mário Casa Santa, que reformista, Minas Gerais, mineiro, tem aí esse momento de 1931, onde o ministro da Educação e Saúde Pública baixou um conjunto de 7 decretos. E ficou conhecido esse conjunto de 7 decretos como a Reforma Francisco Campos, o nome do próprio ministro. Teve o decreto de 1931, que cria o Conselho da Educação. Nesse mesmo ano, outro que dispõe a organização do ensino superior no Brasil e adota regime universitário. Então, as universidades foram datadas em 1931 por esse decreto. Aí teve um decreto especificamente para organizar a Universidade do Rio de Janeiro, que nós já estudamos aqui nesse curso, lembra? Foi feita pela junção de várias faculdades, e desse mesmo modelo, Minas Gerais adotou e outros lugares do Brasil adotaram e criaram as universidades. Teve outro decreto também em 1971, tá? Que foi organizando o ensino secundário e da educação que a gente tem hoje, da educação básica, né? Primeiro e segundo graus, na época. Também estabeleceu o ensino religioso nas escolas públicas, tá? E aí estabeleceu em outro decreto o ensino comercial, regulamentando a profissão de contador. A profissão de contador, ela data de 1981, na reforma Francisco Campos. Ok? Aí só em 1932 foi que teve a organização mais consolidada do ensino secundário. Então, nós temos 7 decretos. 6 de 1931 e a consolidação do ensino secundário em 1932. Então, eu quero destacar aqui que as escolas oficiais, elas tiveram de maneira introduzida oficialmente pela primeira vez na história da República a oficialização do ensino religioso. Aí, Saviane colocou uma pergunta aqui no texto, e eu vou passar a ler a pergunta que está na página 196. Como explicar que um adepto do escolanovismo, como Francisco Campos, tomou uma medida de beneficiar a Igreja Católica? Aí Saviane vai dizer que, por um lado, isso não era muito estranho para a época, porque por conta dos antecedentes históricos, da restauração, né, advida da Europa, século XIX, tá? Então, é um fenômeno europeu, direto da França, que tem aí um resgate daquele que foi atacado violentamente, no caso a igreja. Então, no Brasil,
né? Essa questão é mais política, mais social, e a igreja aparece como um antídoto, tá? Para quê, né? Para que se não retorne a uma república velha, uma doutrina social, o ensino religioso. Ele é colocado aqui para quê? Para contemplar um projeto de hegemonia da burguesia industrial, conforme manifestação inequívoca de Roberto Simões. Para Roberto Simões, a igreja estava destinada a desempenhar um papel de esclarecimento, com que ela explicaria à massa, ao povo, que a sociedade ela é cada vez mais envolvida de sentimento de caridade, solidariedade. Então, esses valores, eles são postulados da religião de Cristo e as pessoas assimilariam isso. Então, foi importante esse momento aí da história da educação brasileira, né, para a gente entender como é que isso aconteceu. Então, Saviani nos explica na página 197 que a época do decreto relativo ao ensino religioso não se externara ainda o conflito entre os católicos e os escolanovistas, tá? Então, eles participavam lado a lado na Associação Brasileira de Educação. O conflito só emergiu no apagar das luzes de 1931, na Quarta Conferência Nacional de Educação, vindo a consumar-se a ruptura com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no início de 32. Também é um fato, porque o ensino religioso, né, estava ali na escola. Então, para concluir esse item 1, Saviani diz, a partir de Manacorda, que essa questão da pedagogia, da renovação pedagógica, que se desenvolve no fim do 800 e no início do 900 na Europa e na América, essa disputa ela está presente quando se fala em instrução técnico-profissional, quando se fala em psicologia infantil. E o teórico que trouxe e articulou essa renovação pedagógica foi Lourenço Filho. Então, agora vamos para Lourenço Filho, o item 2. As bases psicológicas do movimento renovador. Gente, Lourenço Filho, ele só cursou 2 anos de medicina, depois foi para direito. É um educador brasileiro e tem livros sobre a vida dele. Saviani nos mostra aqui uma capa. Vou mostrar para poder ver direitinho na página 199. O mais importante dessa época de Lourenço Filho, quando você faz a leitura do texto na íntegra, é a dedicação de Lourenço Filho como professor, tá? Ele docente da disciplina psicologia, além da disciplina de pedagogia. E aí ele desenvolve a psicotécnica. É um trabalho respaldado no Laboratório de Psicologia Experimental na Escola Normal de São Paulo. Então, ele faz leituras de Emile Durkheim,
ele procura, né, fazer seus textos, né, para ministrar suas aulas dentro de pesquisas em psicologia. É bom lembrar, gente, que a realidade do docente aqui é muito diferente da realidade do docente atual. A gente precisa olhar o texto pela lente do seu contexto. Lourenço Filho, ele lançou livros, publicou na Revista de Organização Científica do Trabalho, por exemplo, um artigo chamado Como Surgiu o IDOR. Depois ele publicou outros trabalhos, né? Porque naquela época o professor ele escrevia suas aulas de maneira inédita, pegava os livros, estudava, escrevia suas aulas, sei lá, e ia ministrar suas aulas. Aí muitos desses textos viram teses, livros. Então, como Lourenço Filho dedicou atenção especial à questão da escola elementar, envolvendo-se diretamente com a produção e publicação de textos didáticos, né? A gente quer dizer para vocês que um dos primeiros trabalhos dele, a partir do olhar de Saviano, foi a Cartilha do Povo para ensinar a ler rapidamente, em 1928. A pessoa, talvez, como historiadores da educação brasileira, você possa fazer um trabalho, né? O que tem na Cartilha do Povo, como ensinar a ler rapidamente, de 1928, de Lourenço Filho, que nós podemos, né, abstrair para ensinar a ler hoje em dia? Será que isso se aplica? Será que isso ainda está valendo, está vigente, quando se trata de processo de ensino e aprendizagem? Então, gente, essa figura-chave de Saviano para o desenvolvimento da educação das escolas novas no Brasil e seus ideais pedagógicos foi Lourenço Filho, tá? Desde a sua formação, 1914, que ele esteve voltado para a questão da psicologia da educação, né? Ensinar a ler rapidamente. Então, foi uma contribuição desse como diz Saviano na página 206, dessa figura-chave. Outra figura-chave, Fernando de Azevedo, as bases sociológicas e as formas do ensino. Bem, lembrar que, como disse Saviano, que Lourenço Filho e Fernando de Azevedo se conheceram, foram colegas na Escola Normal de São Paulo. Então, algumas coisas você pode ver nesse entrelaçamento, né? Então, no livro A Cultura Brasileira, Fernando de Azevedo registra na nota 17 do capítulo 4 da terceira parte seu entendimento da educação nova. Trata-se, segundo ele, de uma dominação vaga e imprecisa, abrangendo todo tipo de iniciativa referida às atividades da criança, ou apresentada como um rótulo novo, ainda que sendo rígidas por princípios divergentes e até opostos. Então, aqui, Fernando de Azevedo se coloca como um crítico dessa pedagogia nova, dessa educação nova. Ele diz que ainda é rígida. Então, vamos ler as palavras de Fernando de Azevedo, trazida por Saviani. Página 213, acompanhe aí no seu livro, tá bom? Parece-nos, pois, que se quisermos restituir a essa expressão confusa e deturpada, de conteúdo variável e contraditório, as suas significações mais honestas, temos de distinguir ao menos duas formas de educação nova. Uma inspirada pelas novas ideias biopsicológicas da criança e nas concepções funcionais da educação, e a outra ligada à evolução dos conhecimentos e das ideias sociais, e sugerida por uma concepção mais nítida do papel da escola como instituição social.
e uma consciência mais viva da necessidade de articular a escola com o meio e de adaptá-la às condições de uma nova civilização, aquela de tendência individualista, tomando como ponto de partida o indivíduo para a organização da escola, esta de orientação social e, às vezes, mesmo socialista, partindo da comunidade para a formação do indivíduo, uma visando antes a dinâmica do ensino, isto é, os processos de aprendizagem e os métodos de trabalho escolar, e a outra, dirigindo-se, sobretudo, à estrutura da escola para melhor adaptação ao meio social. Então, como se pode ver, aqui nós temos Fernando de Azevedo. Gente, Fernando de Azevedo cita Dewey no seu texto. E ele diz o seguinte, isso em 1971. A educação ou escola nova, na sua primeira acepção, Beauvais, Ed Claparède, Adi Reffier e entre outros americanos, como John Dewey, orienta-se pelos seguintes princípios fundamentais: maior liberdade para a criança, princípio de atividade, métodos ativos, escolas ativas, o respeito da originalidade pessoal de cada criança e um ensino sobre o fundamento de que cada um tem a educação que lhe convém a partir da escola sob medida, como ensinou Claparède. Então, Fernando de Azevedo, ele vai nos apresentando aqui os seus ideais pedagógicos e um pensamento, né? Ele diz que não se reconhece com a mesma facilidade, ainda que não existe censura, a causa dos transtornos e de determinadas condições da educação. Até hoje é assim, né? Então, gente, Saviani nos explica que Fernando de Azevedo desconfia da relação cultura brasileira, ideologias, utopias, marxismos. Então, ele está ali se colocando como um teórico como uma personalidade complexa e contraditória. Isso ele mesmo escreveu num texto esboçado autobiográfico que ele deixou. Fernando de Azevedo, em 1929, ele conheceu Anísio Teixeira. Conheceu Anísio Teixeira. Então, você já vê que aí a sua concepção vai se conformando, né, para as pessoas que você vai conhecendo, as pessoas que você vai se entrelaçando na academia. Anísio Teixeira, vamos falar sobre ele, as bases filosóficas e políticas da renovação escolar. Gente, Anísio Teixeira tem formação jesuíta, tem formação em direito, tá? Intelectual, né? Permaneceu à frente da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal por muito tempo. Anísio Teixeira viajou por muitos lugares do mundo, de Paris a Nova York. Então, ele
poder explorar, né? Quando ele passava a educação desses lugares. Ele até foi cotado para a questão mais política, mas Saviani nos diz aqui na página 221 que ele optou pela educação, elegendo a educação como questão central para fazer um plano de reforma da sociedade, da Constituição, da nacionalidade brasileira. E ele sempre acalentou esse plano, disse Saviani. Então, o que nós podemos saber e mencionar aqui é que nos estudos de Anísio Teixeira, nós vamos encontrar seu posicionamento, o que ele admitia, né, em uma educação adequada das atividades econômicas e sociais permitiria respeitar os direitos dos trabalhadores, a sobrevivência e uma vida digna. Anísio Teixeira, ele estudou várias questões, o capítulo sobre ele é muito longo, e ele conheceu também Dewey, John Dewey, americano. E Saviano, em relação a isso, diz o seguinte: portanto, embora seguindo Dewey, estava atento às condições brasileiras e não transplantava simplesmente o sistema americano. Por isso, gente, diferentemente da experiência americana, Anísio Teixeira advogou em nosso país para a organização de serviços centralizados de apoio ao ensino. Em outros termos, se Dewey nunca se preocupou com o Sistema Nacional de Ensino e também nunca procurou construir instrumentos de aferição da aprendizagem do rendimento escolar, Anísio Teixeira deu essa excelente contribuição e essa preocupação e procurou, a partir das condições brasileiras, encaminhar a questão da educação pública na direção da construção de um sistema articulado. Então, assim como as figuras-chave, como diz Saviano, Anísio Teixeira também organizou livros, publicou, né, entre duas publicações. Anísio Teixeira ocupou a presidência da ABE. Ele escreveu sobre educação e sociedade e filosofia da educação. Bem, agora vamos para o 5, a Associação Brasileira de Educação e os Antecedentes do Manifesto de 1932. Nesse item, gente, eu queria destacar, já aqui na página, ele é bem comprido também, você vai ver que ele, né, vai falar de seus vários integrantes, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, né, Almeida Júnior. Mas, entretanto, eu queria destacar algo que Saviani nos ensina, sobre esse manifesto, gente, fazendo um olhar, né, no texto de Saviani. Aqui está, por exemplo, um texto de Fernando de Azevedo. Os meus companheiros de ideias e de trabalho sabem que, embora ausente no centro, de onde esse movimento se irradiou para o país, eu tenho vivido no meio deles
com toda a força do meu pensamento e da minha solidariedade. Essas são palavras que nos inspiram. A carta de 14 de dezembro de 1931, dirigida a Nóbrega da Cunha, Fernando de Azevedo, confirma a questão, gente, a questão, tá? De fervor que esses educadores viveram antes, porque nós estamos no capítulo 5, antes, como diz o capítulo 5, do Manifesto de 1972. A ABE, a Associação Brasileira de Educação, e os antecedentes do manifesto. Então, destacam-se Lourenço Filho, Anísio Teixeira Almeida Júnior, e esse fervor por uma educação mais justa, né? Então, gente, vocês depois leem e veem que tiveram outros nomes, logicamente, como vocês já sabem. E o sexto, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Saviani, na página 255, ele transcreve o seguinte, ó. A reconstrução educacional no Brasil ao povo e ao governo. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Introdução. Movimento de renovação educacional, diretrizes que se esclarecem, reformas e a reforma. Aí o 1, vem o que logo? Os fundamentos filosóficos e sociais da educação. O 2, organização da administração do sistema educacional. O 3, as bases psicológicas da educação. 4, planejamento do sistema conforme os princípios e diretrizes. E aí vem a conclusão, a democracia, um programa de longos deveres. Então, esse manifesto, ele recebe de nós todos, historiadores da educação, um olhar especial, porque percebe-se no texto uma lógica interna coerente, porque Saviani vai nos ensinar que, como tem fundamentos filosóficos, como tem bases políticas, como tem processo educativo e como tem o plano de reconstrução nacional, ele tem ali uma linha de orientação que mostra o quanto as pessoas que fizeram esse manifesto conheciam a educação no Brasil, né? Então, tem aqui uma foto, tá, da Fundação Getúlio Vargas. Vendo aí? Esta foto, ela vai trazer um destaque e uma polêmica, né? Cardeal Dom Sebastião Leme, religioso de óculos, e outros por ocasião de banquete na Anunciatura, em 1934. Muito bem. O item 7 é a reação católica e a liderança de Alceu Amoroso Lima. Veja como o texto do Saviani, ele vai nos encaminhando, né? Uma coisa entra na outra, é um texto bacana de se ler, tá? Recomendo a leitura. Sobre a reação católica e a direção de Alceu Amoroso Lima, gente, eu quero destacar para vocês, né, um pedacinho que fala da PUC do Rio de Janeiro, porque como eu sou doutora pela filosofia da PUC do Rio e eu conheço bastante a questão das universidades católicas, começando pela de São Paulo, né, que foi aprovada em 1946, né? E aí depois veio a da Rio Grande do Sul em 48, depois a de Campinas em 55, depois vem Minas, né? Minas, que foi em 58, depois vem PUC Paraná em 59, a de Goiás em 1960, a de Pernambuco em 1961 e a de Salvador também, PUC Petrópolis em 1962, PUC Santos em 1986, PUC Mato Grosso do Sul em 1993 e em 1994 a PUC de Brasília.
Essas instituições foram importantes, né, para a história da educação brasileira. Então, Gustavo Capanema, em seu gabinete, no exercício de sua função como ministro, gente, ele também deu uma boa contribuição para essa intransigência doutrinária trazida por Alceu Amoroso Lima, que levou a criticar exacerbadamente a condição da concepção de universidade que estava presente no governo e no ministério de Francisco Campos. Estamos já concluindo, falta só o 8, vamos lá. Francisco Campos, Gustavo Capanema, as iniciativas governamentais. Nesse momento, você vai ver aí as características empreendidas por Campos e Capanema com marcas do pacto com a Igreja Católica costurado por Francisco Campos, tá? O 9, equilíbrio entre católicos e renovadores, você vai ler bem esse ponto 9, né? Ele não é tão longo, ele é curtinho, e que vai mostrar, gente, a escola nova, uma palavra serena e um debate apaixonado, né? Um texto publicado em 1932, tá? E ele traz aí um movimento educacional. E por fim, o 10, as correntes não hegemônicas. Gente, a filosofia estuda assim, você pegando pedaços, lendo, lógico que você já deve ter lido o texto antes, não esqueça. Ou vai ler depois dessas apresentações que nós fazemos aqui. Gente, as correntes não hegemônicas, elas nos colocam dentro de medidas e concepções escolanovistas como o Manifesto dos Pioneiros, né? Representando aí uma revolução pedagógica correspondente à revolução democrático-burguesa, ok? Então, escolanovismo aqui, você vai ver, né? Ele traz posições progressistas e aí essas posições, elas também são políticas, né? Não tem como falar de educação sem falar de política. Bem, capítulo 9, predominância da pedagogia nova, 1947 a 1961, nossa próxima aula. Estudo! Obrigada por ter ficado comigo até o final. É isso aí, gente. Como eu gosto de dizer, vamos estudar. Oh, vamos lá!